A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Muito prazer em estar aqui retornando para mais um programa Privatizar faz mal ao Brasil, nosso segundo programa nesse ano de 2021. Quem não esteve aqui com a gente antes na Rádio Petroleira, já aproveito para desejar saúde, paz e amor, na medida do possível, nesse país que a gente vive esse momento inédito, histórico, como nunca antes, vivendo pelo menos nós aqui da nossa geração, né? A gente sabe que já teve muita coisa aí para trás da história desde 1500, coisas inclusive que não estão nos livros, nem vão estar, porque já foram, as pessoas já se foram para contar essa história aí para a gente, como é que ela foi de verdade, mas a gente aqui está vivendo isso daí de forma muito particular hoje, né? Juntando um governo como o do Jair Bolsonaro com a pandemia, né? Essa questão toda aí que envolveu a humanidade com relação ao coronavírus. Né, queria aqui anunciar nossos convidados de hoje. Com muito prazer, a gente está recebendo aqui no estúdio virtual da Rádio Petroleira o Jair Pedro Ferreira. Ele é diretor de formação da Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa, a FEANAI. Tudo bem, Jair? Como vai? Tudo bem, obrigado. Queria cumprimentar, Rosa, você e a todos os ouvintes, aos nossos colegas aí, Plínio, Zé e Luiz. Dizer que esse tema ele é muito importante de ser tratado, porque a história do Brasil, e em especial nos últimos 100 anos, as empresas públicas tiveram um papel fundamental e a gente já provou isso, que sem o papel do Estado não há desenvolvimento. Né? Não, nós temos aqui representação de diversas outras, e vocês que fazem um trabalho muito legal, especial no campo do petróleo, da energia, sabemos disso, ou seja, nós não podemos ter ilusão. Né? Se eu vou jogar tudo na iniciativa privada, já provou que só a iniciativa privada não resolve, acho que tem que ter um misto dos dois. Sim, a gente vai conversar bastante aí sobre essa temática, eu só estou passando aqui a apresentação. Né? A gente está aqui no estúdio também com o Plínio Dias, ele é presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas. Como vai, Plínio? Tudo certinho? Tudo certinho aí, Rosa, obrigado pelo convite. Quero parabenizar aí os participantes e os ouvintes aí pela nossa esplanada aí, que nosso Brasil precisa da gente. Tamo junto. Sim, com certeza. Estamos também aqui recebendo, né, mais uma vez, com muita honra, a presença do José Roberto Stringarski, que é presidente da Associação Nacional do Transporte Autônomo no Brasil, parceiro do Sindipetra RJ, com os caminhoneiros. Como é que vai, José Roberto? Tudo bom? Tudo bem, Rosa? Boa tarde a você, boa tarde ao Plínio, boa tarde ao Jair, boa tarde ao Luiz, boa tarde a todos os ouvintes aí. É sempre um prazer participar do programa da rádio, né, trazendo aqui um pouco mais da vida do caminhoneiro, da nossa vida, da nossa dificuldade. Como a gente já falou, nós estamos aqui como presidente da NTB, representando nossa categoria, e é sempre uma honra estar aí participando de debates com vocês, para aprender mais e talvez acrescentar um pouco mais também, trazer para vocês algumas novidades, ok? Sim. E estamos aqui, né, com o diretor do Sindipetra RJ, Luiz Mário Nogueira Dias. Ele é também diretor da Federação Nacional dos Petroleiros, é da Política e Formação Sindical no sindicato, e um dos coordenadores desse programa. Tudo bem, Luiz Mário? Como vai? Tudo bem, Rosa? Tudo bem, companheiros convidados? A ideia do debate hoje é falar sobre privatizações e o mal que faz ao país, e também tratar a questão dos caminhoneiros como usuário e os taxistas, e como consumidores dos produtos da Petrobras, da refinaria, quer que seja gasolina, quer que seja o diesel, quer que seja a borracha, quer que seja os lubrificantes e vários outros elementos. Praticamente um caminhão é feito basicamente de petróleo, exceto pela lataria de aço. Que fale sobre essa relação com a Petrobras, com a política de preços que estamos praticando, que não é a política que o petroleiro gostaria que estivesse praticando. Não há necessidade de ter dolarização e mercado internacional praticado em mercado nacional brasileiro. A Petrobras não precisa disso. Nós precisamos de uma Petrobras pública, 100% estatal, e voltada para o interesse do povo brasileiro, assim como as demais empresas públicas têm esse interesse e esse foco. Então, estão trazendo os usuários também que consomem
nossos produtos e serviços, para falar um pouquinho como estão vendo a administração da Petrobras e a questão da política de preços, a saída da Petrobras de refinarias, de terminais, dos postos de gasolina, que já não são mais BR, petroleira, Petrobras, são em si de um outro grupo, mas ainda estão utilizando a nossa marca, e falar a respeito disso, de como é que vocês se sentem, e falar sobre o dia 1º de fevereiro também, que é a greve que os caminhoneiros marcaram, e que estamos pedindo para outras categorias aderirem com as suas respectivas pautas, tá, corporativas e de interesse de soberania nacional. É isso o norte do programa de hoje, e sejam muito bem-vindos, e é um programa sem censura. A gente está esperando aí a qualquer momento a chegada do Michel, que é um taxista que vai participar aqui conosco também desse debate hoje, mas queria voltar aqui, né, para conversar com o Jair, como, né, de uma entidade, né, de uma federação ligada à Caixa Econômica Federal, né, a gente sabe o quanto todas essas instituições estatais estão sofrendo, né, esse desmonte. Não começou agora, né, Jair, mas principalmente nesse governo está muito acentuado e com toda a carga para realmente fazer a destruição total dessas estatais. E a Caixa Econômica está aí nessa mira do Paulo Guedes, né, Jair? Então, primeiro que a Caixa completou agora, dia 12 de janeiro, 160 anos, né? E ela foi criada lá no Segundo Império, com a principal tarefa dela, no início, era permitir ser o local das pessoas escravizadas conquistarem a sua liberdade, né? As suas euforias. Então, é uma empresa já criada para isso, para atender a população. Ela é 100% do Estado brasileiro, não tem acionista, a não ser o Estado. E o que nós estamos vendo aí nos últimos períodos, né? Nós tivemos aí, ao longo dessa trajetória dela, altos e baixos, né? Cada vez que entra o governo e sai o governo, você tem mudança e visão diferente. E o que nós estamos vendo agora nos últimos, a partir do golpe da presidenta Dilma, há uma intenção explícita de desmontar, a gente chama de vender os pedaços da Caixa. Então, às vezes o discurso, e aí usa-se muito o truque da comunicação, faz aquele discurso emotivo, mas na prática você está vendendo os pedaços da Caixa, a gente chama de esquartejamento, né? A exemplo da Petrobras, que começa a vender as refinarias, na Caixa eles começam a querer vender a área de seguro, a área de cartões, a área de loterias. Então você está jogando para poucos acionistas aqueles dividendos que hoje vêm para o Estado brasileiro para fazer as políticas públicas, para fazer repasse, né? A gente fica perguntando quem é que vai fazer financiamento da casa própria para quem ganha até R$2.000, que é a chamada baixa renda, faixa 1. Ninguém faz, ou seja, quem faz são os bancos públicos, são as empresas públicas, porque não dá lucro, né, do ponto de vista do capital, né, é um investimento difícil. Quem é que vai atender, por exemplo, a gente tivemos um exemplo agora recente da pandemia, né, que foram o pessoal da Caixa, e graças ao período de crescimento da Caixa no período do governo Lula-Dilma, que multiplicou, dobrou de tamanho, saiu de 2.000 agências para 4.000, né, passou de 50 mil empregados para 101 mil empregados, e graças a essa estrutura que cresceu, foi possível fazer o pagamento agora do auxílio emergencial nas diversas cidades brasileiras, ou seja, é empresa pública, né? É isso que nós estamos falando, e é isso que o atual governo quer diminuir, quer tirar. Mas quer tirar o quê? A parte boa que é dessa empresa, que gera resultado para outras, e vender para alguns grupos privados. Então, nós somos contra, né? E quem são os perdedores nesse processo? É a população, né? A população que recebe o Bolsa Família, é a população que faz o financiamento da casa própria, principalmente a baixa renda, é quem recebe o auxílio emergencial, é quem tem esses diversos outros programas e perde também. Nós estamos num país, né, de 8 milhões e 500 mil metros quadrados, e você tem 5.700, 5.560 municípios. Então, as populações mais interioranas estão distantes dos grandes centros. Então, quem chega mais próximo lá são os bancos públicos, seja através de agência, seja através de posto de atendimento, através da rede lotérica, através de credenciados e por aí vai. Então, Rosa, é um ataque muito forte ao patrimônio público brasileiro.
né? Eu sei que tem outras pessoas que falarão sobre o sistema, mas é você tirar aquilo que é de todo mundo, que o resultado vem para as políticas públicas, vem para fazer aporte nos fundos sociais, nos fundos de saúde, em diversos outros, e vai de transferir para grupos privados, né? Nós temos um exemplo dos bancos, que foi a venda do Banespa, né? O Rio de Janeiro vendeu o Banerj em algum momento nos anos 90. O Estado de São Paulo tinha o Banespa, que era um grande banco, né? E por que começa a faltar recurso hoje lá nas universidades? Porque você tinha uma fonte de receita, essa fonte de receita agora transfere dividendos para a Espanha, né? Que é onde fica o Santander, né? Vai vender a Caixa, agora o Banco do Brasil anunciou também agora essa semana reestruturação, fechamento de agência, o Diabo 4, e o lucro vai para onde? Não vai para a população, não vai para o cofre do Estado, ela vai para pequenos grupos, grandes grupos econômicos, né? Eu acho que é isso que continua a desigualdade brasileira, e as empresas públicas, em especial os bancos públicos, que fomenta crédito, empresta a longo prazo, faz com que as pessoas... eu lembro que alongou o financiamento para casa para 30 anos, permite que a família pague uma prestação menor e tenha o direito de morar na sua casa própria, que é o que todos nós queremos, né? Temos 7 milhões de famílias que não têm residência, né? Quem é que vai facilitar a vida dessas pessoas para comprar a sua casa? E desses 7 milhões, 90% é da chamada gente que tem renda menor, de até 5 mil reais na renda familiar. Então, quem ganha bastante tem um monte de gente para financiar. Agora, para quem ganha pouco, para quem ganha menos, é papel do Estado brasileiro, é papel da Caixa Econômica, é papel do Banco do Brasil, papel da Petrobras, enfim, todas as empresas, né, do BNDES, que é um grande ativo que o Estado brasileiro tem, e está sendo aí dificultado o seu funcionamento, e no mundo inteiro funciona assim. Você tem banco de desenvolvimento para permitir empréstimo de longo prazo, para permitir que se gera renda, se gera riqueza, e por aí vai. Então, estamos nós aqui numas campanhas danadas, né, contra a privatização, contra a venda, contra isso, que é o nosso papel, né? E o atual governo, aliás, justiça feita, eles, quando foi candidato, disse que ia vender, né? Ele disse que ia vender as estatais, que Não não escondeu de precisavam disso. ninguém, né? Era um projeto de campanha Não. dele, né? Um E a programa de governo. população, e a gente falava, olha, isso aí vai diminuir, as pessoas não acreditavam. Então, agora, quem votou nele, votou, pode ele não ter falado, mas ele disse que ia vender essas coisas todas. Então, cabe a nós resistir, né? Parabenizar vocês por esse programa, eu não conhecia, viu, que honesto. Então, quando você conversou comigo, para mim é uma surpresa agradável, e saber que vocês têm esse espaço importante. O Luiz sempre está por aqui, né, Luiz, nas confusões do Congresso. Mas, enfim, era isso. Tá ótimo. Temos que estar junto aí nessa sim, batalha. Aproveitando assim essa tua fala, né, que traz assim praticamente o mesmo sistema que eles têm usado para essas privatizações, né? Esse esquartejamento, a gente aqui até usa outra palavra que é o fatiamento, que é exatamente o que está acontecendo com a Petrobras hoje, e a gente questiona exatamente como você falou, né? Quem vai atender no caso aí, né? Eu vou passar agora aqui para o Plínio. E quem, né, Plínio, vai atender lá naqueles cantões, né? Aonde que vai estar, né, que as refinarias não vão estar atuando, se a gente não tem os postos de gasolina, eles venderam a BR Distribuidora, né? E a gente faz a mesma comparação com relação também aos Correios, né? Quem é que vai querer atender a nossa SEDAI aqui no Rio de Janeiro também, que está passando por isso, né? Quem é que vai ter uma conta social de água para quem não tem salário, para quem não tem empresa, para quem está na informalidade, para poder não deixar de ter água em casa, né? Então, queria passar agora para o Plínio, já repercutindo, Plínio, qual é a importância da gente estar garantindo aí a Petrobras estatal nesse momento em que eles atacam justamente essa parte, né, que é relativa justamente aos combustíveis, né, gás de cozinha e combustíveis também, né? Isso aí, Rosa. A gente está preocupado aqui na ponta, né? Os caminhoneiros, a gente tem contato com eles direto, e a sociedade já começa pela nossa família. Nós temos parentes, temos amigos aí que estão sofrendo, que perderam seus empregos, que não têm condições de manter uma casa, né? Que nem o gás de cozinha é muito caro, e gasolina para se comover, combustível, diesel. Então, nós entramos nessa linha aí, juntamente com a NTB, aí, do José Roberto, para a gente questionar sobre esse tal do PPI aí, porque
preço de paridade de importação, isso daí, ao longo do tempo, o pessoal vem trabalhando em cima, a população brasileira saber o que é isso. E tudo tem a sua hora, tudo tem seu momento, e agora chegou o momento da nossa categoria em massa saber aonde que está indo todo o frete, porque a gente até brinca aqui, Rosa, que o diesel é o nosso sócio que não existe, que leva todo o nosso lucro. Sim. Né? Então, hoje, 80% aí, às vezes, de uma viagem de um caminhão é gasto em combustível. Porque nós temos aqui, ó, eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem, um frete de um caminhão-truque de 400 quilômetros, de Curitiba a São Paulo. Um frete desse, Rosa, custa para um caminhoneiro, ele recebe de uma empresa R$ 1.200. Quando acha R$ 1.200? E só de diesel já vai quase R$ 900 para 250 litros. Então, não bate essa conta, não tem cabimento. E daí, desses 1.200, Rosa, tem que pagar o pedágio, né? O pedágio daqui para São Paulo está em torno de R$ 60. Com 900 já dá quase 1.000. E daí sobra R$ 300 para o caminhoneiro manter a família, manter o caminhão, se alimentar na estrada, consertar um pneu se furar. Não, ele vai e não sabe quando ele vai voltar para casa, porque às vezes o caminhão dele já está precário, ele tem que ir em São Paulo e voltar, porque ele não tem pneu. Então, nós vemos lutando intensamente em cima dessa categoria, do qual eu sou um caminhoneiro autônomo. Eu criei um sindicato de caminhoneiro autônomo, de caminhoneiro para caminhoneiro. Desde 2009, nós alavancamos o nosso CNPJ aqui em São José dos Pinhais, aqui no Paraná, e tivemos N reuniões em Brasília, mas, infelizmente, a gente sabe que o voto de quem quer ir certo é vencido. Nós sofremos muito, batalhamos sim, corremos atrás para dar uma mudança, porque a gente via muito, as leis brasileiras têm que ser respeitadas. Né? Em campanha, o presidente Jair Bolsonaro ele falou que as leis têm que ser respeitadas nesse país. Isso está gravado no Jornal Nacional, eu assisti. Então, vamos respeitar as leis dos caminhoneiros, que há muitos anos a gente ganhou e não levou. Mas, infelizmente, para a nossa categoria dos autônomos, continua a mesma coisa, não chegou nada de benefício. A gente só vê nesse país, quem é rico está ficando mais rico, quem é milionário está ficando muito bilionário. Então, para lá, a desigualdade está muito forte. 2 anos para cá, nós perdemos o rumo, porque tudo está subindo, Peguemos a pior crise que existe no mundo, no planeta, chamado Terra, uma crise de saúde, gente. Quando uma crise de saúde chega, nossos governantes tinham que ser os primeiros a baixar impostos, não colocar o país à venda, vamos erguer a cabeça, vamos fazer que o nosso povo tenha coerência de se alimentar. Os brasileiros têm que sobreviver, mas está tudo errado, está tudo ao contrário. Os governantes estão subindo impostos, tem esse poder do PPI que pode tirar e ninguém tira, tem os insumos do caminhão subiu. Para você ter uma ideia, hoje eu estava conversando com um amigo meu, mais cedo, ele tem uma máquina, uma reta escravadeira. Ele falava assim, Plínio, eu comecei de julho do ano passado, 1 hora de uma máquina era R$120. Hoje ele não sai da casa por menos de R$150. E o salário, que nem nosso ilustríssimo Chico Anísio, não sobe, subiu para 1.100. Então, nós estamos com a bandeira do Brasil hasteada e não podemos deixar ela cair. Então, conte com o apoio dos caminhoneiros, nós estamos juntos, né? Mas a gente precisa também que a sociedade em si
ajude os caminhoneiros, porque nós não podemos parar. A nossa categoria não parou na pandemia, nós fomos tratados pelo governo como os heróis da estrada, nós fomos tratados por pessoas, pelo governo, como heróis silenciosos, nós fomos tratados por várias pessoas, a banda do Titanic, que não pode parar de tocar. Então, nós colocamos nossas vidas em risco pelo esse país, mas, infelizmente, não estamos sendo ouvidos. Então, por isso que o Conselho Nacional se criou para estar do lado da categoria, porque o Conselho Nacional ela é uma entidade que envolve cooperativa de transporte de caminhoneiro autônomo, associação de caminhoneiro autônomo, sindicato de caminhoneiro autônomo, caminhoneiro seletista, que está junto na diretoria, caminhoneiro autônomo, que está junto na diretoria. Nós temos aí em 22 estados, 38 pessoas, né? Infelizmente, temos aí ainda se encaixando a diretoria, mas, graças a Deus, está todo mundo aí positivo, que dia 1º de fevereiro nós somos obrigados a ter alguma coisa, porque a gente não sabe até onde vamos ficar parados, porque nós não queríamos parar, nós queremos ser ouvidos e alguma coisa tem que dar um impacto para a sociedade que está sofrendo, porque não é justo nós ganhar num país chamado Brasil, moeda brasileira real, e nós pagar qualquer coisa equiparado em dólar. A conta não bate, gente, não bate. Então, deixo aqui mais as minhas contribuições. Obrigado pelo convite, né? Primeira vez que eu participo do programa, mas estamos aqui para somar. Sim. Plínio, muito lamentável, né, essas informações que você traz para a gente, porque eu, pelo menos, assim, né, como jornalista, eu convivo muito com os petroleiros, a gente fica muito naquela realidade ali de uma categoria, e a gente mesmo sabendo, né, mesmo imaginando o quanto as outras categorias estão em sofrimento nesse momento, né, a gente não imagina que casos assim, são casos cada um, né, mais grave do que o outro. No caso, esse exemplo aí que você trouxe do caminhoneiro que praticamente está trabalhando de graça para sustentar o diesel, né? Que a família virou a família dele. Mais triste ainda eu fico, porque a gente aqui sabe que um dos primeiros anúncios que essa hierarquia bolsonarista na Petrobras fez no início desse ano de 2021 foi de que nunca houve uma produção tão alta de diesel. Eles bateram um recorde de produção de diesel. Então, realmente, isso daí não tem o menor cabimento. José Roberto, você pode, por favor, complementar essa fala do Plínio para a gente? Com certeza, tá bom, o Rosa, os demais, né, o Plínio. A situação da categoria chegou, né, no ponto que chegou esse movimento paradista novamente a nível nacional, como o Plínio falou, a categoria chegou... Está pior que em 2018, está pior. Ok? O exemplo ele deu aí de um frete, essa semana aqui o pessoal também me enviou um frete aqui, ele com o equipamento dele rodou 2.500 quilômetros, né? E consumiu aí quase R$6.000 só de combustível. No total da viagem, a hora que ele fez, sobrou R$48,50 da viagem dele. Ok? Então, hoje, na atual situação, não tem mais condições de trabalho, não existe. O sócio majoritário hoje do caminhoneiro é o combustível. A questão é o seguinte, cada caminhão, cada rodovia, ele tem um consumo, né? E esse consumo, é que eu falei, chega de 50% até 60%, dependendo do estado ou da rodovia que estiver trafegando. Considerando que um caminhão carregado ele faz em torno de 2 quilômetros com 1 litro de combustível, e um combustível a R$4, um diesel a R$4, não tem mais condições. Não tem, a categoria chegou no limite. A pandemia, a categoria cumpriu com o compromisso, com a responsabilidade de manter o povo brasileiro, de manter o Brasil trabalhando, rodando, né? Mas agora não tem mais como a categoria trabalhar. Ela está sendo pisoteada, massacrada desde 2018.
né? Que nem eu disse, na pandemia, sofremos demais, tivemos vários amigos nossos que não tinham local praticamente para comer até que se resolvesse a situação, não tinha borracheiro, não tinha nada aberto, então foi muito sofrido, porém a categoria não parou, porque entendia da necessidade do transporte naquele momento, né? Só que até hoje, as entidades, os órgãos competentes para dar um amparo legal para a categoria nas leis que desde 2018 nós conquistamos, não aconteceu. Não aconteceu. Então, hoje, a categoria está nesse movimento reivindicando o que já tinha conquistado em 2018, né? Que realmente não aconteceu até agora, e a questão do combustível. Como eu falei, nosso sócio majoritário é o combustível, né? Nós não entendemos como pode ser um país, Brasil, autossuficiente em petróleo, tem nossas refinarias, e nós trabalhamos com preços internacionais dolarizados. O frete nosso não é em dólar. Ok? Agora, uma das principais reivindicações do caminhoneiro hoje é essa redução imediata do combustível. É esse fim desse PPI, que hoje a categoria começou a entender o que é esse PPI, que foi criado em 2016 pelo presidente da Petrobras, na época, né? Foi uma medida interna lá que ele tomou, né? Uma medida interna administrativa para beneficiar simplesmente importadores de combustível do Brasil. Nós temos importadores e exportadores. Hoje tem empresa levando em torno de 400 mil barris de petróleo por dia aqui do Brasil, sem pagar um centavo de imposto. Aí ele leva esse petróleo nosso, refina lá fora, gera emprego lá fora do Brasil e traz de volta para o Brasil consumir aqui um preço internacional. Isso não existe. Aí começou a cair a ficha nossa desde 2018, né, que a gente vem falando com a categoria. Hoje, graças a Deus, muitas entidades de caminhoneiros, representantes da categoria caminhoneiros, começaram a entender e foram começar a buscar quem é esse sócio majoritário nosso. Nós, da NTB, desde 2018, estamos correndo atrás de saber quem era esse sócio, fomos atrás e chegamos a essa conclusão. Então, por isso que nós estamos pedindo o fim do PPI imediatamente. Nós queremos um preço nacional no nosso combustível e os derivados, né? E um reajuste anual. Simplesmente isso. Porque esse preço de combustível, a população não se importa muito com isso, mas quem paga ele, o preço final, quem paga é o consumidor na prateleira do supermercado, na padaria, no açougue, na farmácia, porque todos os aumentos na cesta básica do trabalhador é calculado no frete, no transporte das mercadorias. O produtor, ele vai embutir o valor do transporte na mercadoria dele, ele não vai enxugar essa despesa. O caminhoneiro só passa pela mão dele esses valores, mas acaba chegando no final, quem paga é a população. Ok? Obrigado, Rosa. Tamo junto. Queria aproveitar agora, então, o Michael Fernandes, eu tinha, inclusive, errado o nome dele no início, né? Tinha chamado de Michel. A gente está aqui, já recebeu a presença dele aqui no nosso estúdio virtual. Ele é taxista, há 27 anos aqui na cidade do Rio de Janeiro, e é cooperativado. Queria, Michael, que você falasse um pouquinho como é que está a situação da categoria hoje, como é que você vê, né, essa situação da privatização das refinarias e, consequentemente, né, um arroxo ainda maior do que a gente tem hoje com relação à questão dos combustíveis. Boa tarde a todos aí. Inicialmente, agradeço a oportunidade. Boa tarde. Então, infelizmente, né, nós vivemos aí sob a égide de um governo entreguista, que patriotismo para ele se resume somente em cores e não numa questão de defender o país, defender a nacionalidade,
defender o Estado ao qual foi lá legitimado pelo voto, não pelo meu, né, mas de outras pessoas aí, para fazer o melhor para toda a população, buscar o bem comum, né, vamos falar dessa forma. E, infelizmente, já desde a era Temer, né, vamos falar desse jeito, desde a era Temer, vemos aí um grande processo, a coisa tomou o corpo maior, né, que a coisa já vem desde o Fernando Henrique, porém agora a coisa ficou mais escancarada a partir da era Temer e sendo complementada aí pelo desgoverno Bolsonaro, né? Infelizmente, vemos aí que o país está indo de mal a pior, tudo encarecendo, e o Estado aqui, na pessoa do presidente e todo o seu corpo governamental lá, focado somente em favorecer um certo setor da economia em que, para esse setor, é mais interessante o dólar lá em cima do que o preço do dólar lá embaixo. Que eu acho um outro absurdo que essa questão que vem se arrastando desde 2016, de julho de 2016, se não me engano, da anexação do preço do combustível ao dólar, as variações do mercado, vivendo aí hoje um mercado liberal, dentro de um setor da economia que aqui praticamente estávamos autossuficientes, mas aí se criam mecanismos de destruição da coisa pública, do que é do Estado, para favorecer a iniciativa privada. Isso reflete em quê? Prejuízo para todos nós, como tem sido o exemplo aí dos caminhoneiros, inclusive o pessoal que trabalha na indústria naval também, que o país está vivendo uma séria desindustrialização. E a gente está aí, ó, à mercê, né? À mercê. E tudo encarecendo. O combustível, a gasolina já subiu N vezes aí, dificultando o trabalho, dificultando a vida do profissional, porque através disso o profissional ele vai perdendo a sua dignidade, porque, como foi dito aí pelo nobre companheiro caminhoneiro aí, ganhando o quê? R$45 no frete. O que se faz com R$45? Não se faz nada hoje em dia. Muito mal se compra o quê? 2 sacos de arroz. E onde é que vamos parar com isso aí? Michael, como é que é essa situação? Como é que é essa situação com os taxistas, no caso, né? Com relação a essa carestia do combustível, né? Semanalmente, ainda tem que enfrentar os postos, né? Também, quer dizer, ficar procurando pela cidade aonde você pode abastecer melhor, seja com o álcool, o etanol ou a gasolina, mas também com o gás, né? Eu particularmente, eu uso muito a gasolina. Uso mais gasolina como combustível alternativo no meu carro, não uso álcool. E uso o GNV, né? Que é o principal, bem dizer, que eu circulo mais com ele. O que eu tenho notado é o seguinte, que para maquiar essa oscilação cambial frente ao preço da gasolina aí, eles têm transferido parte desse reajuste para o GNV. E o GNV está bem caro. Eu, por exemplo, onde eu abasteço, que é um posto de confiança, eu abasteço a R$3,10, coisa que no governo Dilma custava R$2,60. Aí vai para R$3,10, chegava a R$2,20, R$2,30. Isso por cada metro, isso na quilometragem ao longo do mês, isso aí dá um baque terrível. E aí, para não encarecer muito a gasolina, o que o governo faz? Chega ali, não, vão aumentar o preço do gás também, para não dar um impacto tão grande na gasolina e a população não reclamar. Aí quem sofre é quem trabalha, quem depende do combustível para exercer a sua atividade econômica. E com isso encarece não somente o abastecimento, seja na bomba ou no bico do gás, a questão dos lubrificantes que usamos o tempo todo, porque
o carro ele circula o tempo todo, logo tem um consumo maior de uso de lubrificante. Um lubrificante, por exemplo, que eu pagava há 2 anos atrás, R$ 23. Hoje eu estou pagando 42. Aí fica complicado. Encarece muito. E aí vivemos aqui um problema hoje dessa afronta liberal que vivemos, principalmente vinda dos aplicativos que eles operam ali trabalhando com mão de obra praticamente escrava e pessoas que não são profissionais do asfalto, vamos falar dessa forma, que não têm noção de custo, de insumo, de despesa que um carro tem. E aí eles operam com um preço lá embaixo e eles vão só trocando figurinhas, não tem lucro nenhum naquilo ali. E o táxi, que é um pouco mais caro, ele vai perdendo passageiro e o combustível vai ficando mais caro e, no final, todo mundo vai morrer abraçado na precarização. Vai morrer todo mundo quebrado. E essa turma enxerga isso também assim entre o empresário. E aí a gente vai trabalhando, vai lutando, mas está complicado, porque essa conduta liberal que o país anda tendo aí, ela está levando o país à ruína. O país está indo à ruína. E, infelizmente, vemos aí muitos do povo sem entender o que está acontecendo, sem se dar conta da dura e cruel realidade que viveremos daqui a algum tempo, que daqui a pouco ficarão todos precarizados. E, enfim, está muito difícil a situação para todo mundo. O impacto aí está terrível para todos nós. Sim, a gente vai voltar a falar novamente aqui com o Maicon, né? E eu quero, antes de chamar mais uma rodada com os nossos convidados, já levando para o final do programa, eu quero passar então para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, para que ele repercuta, Luiz, de acordo com o que a gente ouviu aqui, né, até agora no programa, como é que está, assim, rapidamente, né, no teu tempo, a situação atual na Petrobras e com relação também aos direitos dos petroleiros? Na Petrobras é desesperadora a situação. Nós teremos logo em breve a doação de 12 refinarias, consequentemente depois das demais. Na BR Distribuidora, que é o bico do combustível é distribuído, não é mais nossa. A BR Distribuidora não é mais nossa, não temos controle sobre o preço final. Onde nós podemos ter controle sobre o preço. E quando teve a paridade do dólar com queda, que poderia significar o preço ter redução de gasolina, diesel, QAV, o GNV, o governo não deixou a Petrobras abaixar preço. Menos o Castelo Branco, o presidente da companhia, o quis. Então, essa decisão que a Petrobras tem da dolarização, a equivalência do nosso produto estrangeiro, foi do governo federal, do ministro Guedes. Não só desse governo, mas do governo anterior também. Também temos a suspensão de 30% da nossa capacidade de refino de diesel para que importasse dos Estados Unidos esse diesel. Ou seja, nós temos condições de produzir o nosso petróleo e não produzimos porque o governo quer beneficiar a política norte-americana. E estamos vivendo subjugados ao capital internacional. A Caixa Econômica, tal como o BR, tinha e tem ainda agências onde nenhum banco gostaria de ter. Se não tem agência Caixa Econômica, tem Correios, a fazer essa facilidade de fazer o sistema bancário rodar, nacional, com dinheiro público, pagar as pensões nos rincões do Brasil, afora. Coisa que o Banco Itaú, o Bradesco, o Boston, ou qualquer outro vai se interessar em fazer. Numa cidade de 1.500 habitantes. Não tem agência da Caixa Econômica. De jeito nenhum.
vão querer manter o negócio lá. Tal como a BR Distribuidora, que tinha postos de gasolina em lugares que eram ermos, né? Só atendia mesmo a população local. Raramente os caminhoneiros passavam naquela cidade, podiam se abastecer de diesel e tal. Então, a flutuação de tráfego era bem baixa. Mas a obrigação da Petrobras é manter isso. A obrigação da Caixa Econômica é manter essas agências. Nós estamos vendo o Banco do Brasil sendo destruído também, colocando-se 200 ou 300 agências para ser fechadas, com a venda de patrimônio, ou melhor, doação de patrimônio, ou entrega dos imóveis para os seus proprietários. Desemprego, que são em termos de 3.500 ou 5.000 bancários vão ficar desempregados no BB. O caminho da Caixa está indo para o mesmo caminho que a Petrobras. Nossa categoria petroleira não está acordando para isso. É por isso que nós temos que acordar com essas informações que vocês taxistas, vocês caminhoneiros estão passando para a nossa categoria, assim como o companheiro bancário. Eu gostaria que retratasse também um pouquinho do assunto dessa privatização e do efeito que dá no desemprego. Nós já tínhamos colegas que cometeram suicídio, inclusive no local de trabalho, como foi o último dentro da unidade da RELAM, numa tubovia. Então, a situação é calamitosa. Provavelmente, do jeito que estamos indo, vamos ter mais acidentes na Petrobras, com caráter ambiental forte e também de caráter de morte, porque do jeito que a companhia está tratando o assunto, é uma temeridade. As normas Petrobras praticamente não são executadas, procedimentos, listas de verificação e tudo mais para termos de segurança e qualidade técnica não são mais norte da companhia. O negócio é queimar a nossa imagem, a imagem do petroleiro junto à sociedade. E eu gostaria que vocês falassem sobre isso, comentarem como é que vocês estão vendo aí fora a nossa imagem da Petrobras. Se os bancários torcem pela nossa privatização, os taxistas querem o mesmo, se os caminhoneiros querem o mesmo, se a solução é privatizar para poder ter menores preços, ou a solução é realmente o governo assumir o papel de Estado, um Estado acolhedor, um Estado social que atenda a população, e não o capitalismo financeiro que está destruindo o país inteiro. Não tem ninguém em lugar seguro no país, com esse sistema financeiro que está aí. Os bancos, com a pandemia, nunca ganharam tanto dinheiro. Eles vão torcer para que essa pandemia nunca acabe, porque só no primeiro mês, no segundo mês, eles ganharam 1,2 trilhão de reais do governo federal. Depois conseguiram reduzir a taxa de retenção dos depósitos. Depois conseguiram criar esse tal de PIC, que reduziu o custo deles em 1/3 nas operações bancárias. Ou seja, deixa o governo para os banqueiros tudo, para o povo nada. E nós temos que enfrentar, e temos que ajudar os caminhoneiros nessa greve, dia 1º de fevereiro, unir as categorias, quer bancários, quer moedeiros, quer sedaianos, então, enfim, para que façamos uma greve geral, com uma pauta bem definida, uma pauta de soberania nacional, uma pauta do povo. Ok, Luiz Mário. Ok. Ok, vamos fazer então mais uma rodada com todas essas questões. Eu ia pedir já para os nossos convidados, na medida do possível, já aproveitarem o tempinho deles para poder deixarem aí uma despedida aos nossos ouvintes. Começando aí, por favor, Jair. Ô, Luiz, primeiro que a gente é muito solidário, né, a categoria, né, e nós sabemos, vivemos junto aqui 2016, 2017, sobre a aprovação do projeto de lei 555, que virou a lei das estatais, né? Então, foi um trabalho árduo. E depois a própria FENAI, junto com a Contraf, a gente tem uma ação, um ADIM, no STF, que foi quando segurou, né, a venda das subsidiárias da Petrobras, né, até o ano passado, se eu não me engano, foi 2019, quando vocês, o conjunto de vocês, entraram com a ação lá para segurar as TAG, né, quando estava no processo de venda da TAG, se eu não me engano. Aquela ação era uma ação nossa, né, de questionamento. Então, isso é para mostrar que estamos em sintonia juntos. E eu acho que
você já falou um pouco também, eu acho que toda essa maldade, essa picaretagem feita pela Lava Jato, ela teve, na minha opinião, grandes desserviços ao Brasil, né? Você descaracterizar as empresas, né, para você repassar esses ativos para as empresas multinacionais. Eu não tenho a menor dúvida que é como se fossem os americanos travestidos aqui de juízes e de procuradores da República. O que eles fizeram foi criminoso com a economia brasileira, foi criminoso, na minha opinião, com a Petrobras, né, que ficou meses e meses sangrando aí na grande mídia, que só tem corrupção. Olha, nós, na época, tinha lá 80 mil petroleiros, entre mais os terceirizados, que se tem gente cometendo ilícito, que investigue e tire essas pessoas. O que você não pode é destruir a empresa. Foi o que esses caras fizeram em conjunto, e com chama aqui da grande mídia, a Rede Globo e companhia, por um interesse macabro, um interesse para desviar e acabar com as nossas riquezas. Então, eu acho que a gente que é usuário, né, de combustível, assim, hoje a gente está brincando aqui nos postos de gasolina, era R$ 2,60 um litro de combustível, hoje é R$ 5,50, R$ 5, e as pessoas não se deu conta, ou seja, isso foi tudo para arrumar o quê? Para arrumar a vida do acionista. Porque enquanto o Estado conseguia fazer esse equilíbrio, porque os preços do petróleo são oscilantes, o preço internacional e tal. Aí nós fomos descobrir o pré-sal, graças ao trabalho sensacional dos engenheiros aí da Petrobras, né? Vocês sabem disso, e de repente criou a lei de partilha, uma série de coisas, e eles conseguiram aprovar uma lei que você retira de novo a Petrobras dessa parte da Petrobras dessas coisas, ou seja, tirando riquezas nossas brasileiras. Então, eu acho que nós estamos num processo, nós temos que apostar na mobilização, né? Se não mudar esse modelo de governo, se não mudar o atual governo o mais rápido possível nos próximos 2, 3 anos, nós vamos ter vai ser muito difícil para essas empresas, vai ser muito difícil para a sociedade brasileira, vai ter um aumento, na minha opinião, maior agora da pobreza, da miséria, né? Nós estamos voltando, vocês são jovens, mas eu sou do tempo da linha da pobreza, ou seja, né, o Brasil começava, você tinha 40% da população que estava chamada abaixo da linha da pobreza. Em 10 anos, nós saímos desse negócio, a coisa mais bonita que eu acho. Querem criticar os governos? Critica. Agora, tirar as pessoas da linha da pobreza, isso não tem preço. É você fazer a pessoa comer, né? E aí, de repente, nós estamos agora voltando, né? São milhões de pessoas que estão voltando. O que é isso? A gente sem emprego, sem renda, né? Os meninos falaram aí dos aplicativos. Uai, desregulamentaram com a reforma trabalhista, desregulamentaram os direitos, né? Então, é ataque em cima de ataque, em cima das empresas públicas, em cima dos trabalhadores, em cima dessa classe, né, que faz essa movimentação. Os caminhoneiros aí deram exemplos e mais exemplos de como é que sofrem, né? Você tinha que ter a Petrobras fazendo esse equilíbrio, como já foi feito no passado. Olha, mas nós sabemos, se eu não baixar o preço do diesel, tudo que se move nesse país, né, praticamente uma boa parte se move em cima do óleo diesel. E nós temos a Petrobras com petróleo, com uma série de coisas, então acho que isso são desafios para nós e para as próximas gerações. Com relação aos bancos, nosso caso específico, estamos aqui numa batalha dura, árdua, vamos precisar do apoio de todos vocês podem contar com a gente, nós vamos estar juntos aí, porque sozinho a gente não vai para lugar nenhum, não. Nós precisamos estar juntos. Agradecer imensamente, viu, Rosa, o convite. Fiquei muito feliz aí pelo convite. Aquilo que a gente puder ajudar, vamos estar junto com vocês. Estamos aí de braços dados. Um abraço aí para os meus colegas aí, o Zé, o Plínio, o Michel, né? São parceiros aí, nós estamos envolvidos numa sociedade, né? E as riquezas, né? Esse modelo de governo não gera riqueza, não gera renda, não gera emprego, você só fala em cortar, em cortar, em cortar. Ela tem que fazer uma reestruturação. Nós sabemos o que é reestruturação. É demitir gente, é cortar salário de gente, é de tirar e virar PJ, que é a praga que tem aí hoje, e quem perde? Perde o conjunto. Você não tem massa de consumo, você não tem a economia girando, né? E está aí alguns exemplos de algumas empresas grandes que estão indo embora. Está indo embora porque está ruim, porque você tira a capacidade de compra. Nós estamos num país de 210 milhões de habitantes, somos o 5º país em população do mundo, né? Não é um país de 40 milhões, são 210 milhões de habitantes,
e nós estamos sendo tratados como uma fazenda, como uma coisa descartável. Nós não podemos ser, nós não podemos permitir, nós não podemos assimilar essas coisas, nós precisamos reagir, né? E eu acho que vocês estão fazendo um belo trabalho, esse programa de rádio de vocês é sensacional, gostei, né? Eu acho que é dessas coisas que nós vamos precisar estar se apegando. Obrigado aí, desculpa ter me alongado um pouco. Muito obrigada aí, Jair, né, a participação dele aqui hoje no nosso programa. Agradeço também, da mesma forma, a sua disponibilidade, né, em tirar um tempinho aí do teu dia tão ocupado para estar aqui conosco na Rádio Petroleira. E eu vou passar aqui o recado aqui do Plínio, ele caiu o sinal dele, e aí é um exemplo muito bom que nós temos aqui do quanto a privatização não funciona, que é o caso da nossa telefonia, da nossa internet, porque nada disso dá certo, né? E o que aconteceu lá? Começou a chover onde ele está. Então, começa a chover, ele ficou sem internet. Ele pediu desculpas, né? Não conseguiu retornar aqui no aplicativo conosco, mas me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, não só para os ouvintes, mas também dos convidados de hoje, pediu desculpas, deixou um abraço enorme aqui para os ouvintes internautas, e eu já me comprometo com vocês de estar convidando ele para o próximo programa, ou para uma próxima oportunidade aqui, de acordo com as determinações aqui dos nossos diretores. Quero passar agora, então, para a despedida e para os comentários finais do José Roberto Stringarski, por favor. Ok, Rosa, mais uma vez a gente agradece o espaço aí, né, o convite para participar aí do programa. Lembrando que esse movimento aí é totalmente dependente da categoria dos caminhoneiros autônomos, né? Eles não estão envolvidos na área política, nós também aqui não, né? É que eu falei, nós chegamos à conclusão nessa pesquisa buscando saber quem era o nosso sócio majoritário do combustível e fomos buscando informação. Então, hoje a gente tem todas essas informações e vamos cobrar, a categoria vai cobrar, sim, um preço justo de combustível, independente do que tiver que ser feito para que isso aconteça, né? O governo vai, eu creio que o governo vai entrar com essa solução. Essa lei já foi criada lá em 2016, ele nem estava ainda, né, no poder, mas a gente crê que vai ter uma saída, sim, ok? As vendas da refinaria, essa destruição toda aí, com certeza a maioria do brasileiro também não aprova, né? Nós precisamos dela trabalhando 100%, refinando o nosso combustível, para nós termos uma energia barata, para que o Brasil cresça e se desenvolva. E sabemos que tem um sistema muito corrupto aí, que já não vem de hoje, que nem foi citado aí, já vem se arrastando desde o FHC, e não tem como imputar essa responsabilidade para o presidente atual, ok? Já vem se arrastando de trás lá do FHC, PT, Dilma, Lula, e todos eles. Então, não tem como a gente crucificar esse presidente agora em exercício. Temos, sim, como cobrar, né? Cobrar atitudes, cobrar reações, né? Para que seja mudada essa situação. Ok? Então, esse o meu ponto de vista aqui. A categoria, a pauta deles são 10 pautas, e uma das mais fundamentais é a questão do combustível. Novamente, agradeço a todos, agradeço a oportunidade por poder trazer a situação do caminhoneiro e esclarecer as dificuldades nossas. Um abraço para todos, Deus abençoe, e estamos à disposição aqui para qualquer esclarecimento. Rosa. Está ótimo, José Roberto. Agradeço a tua presença também hoje aqui no nosso programa. Quero, então, passar para as considerações finais e também a sua despedida dos ouvintes, Michael Fernandes. De antemão, a parte progressista da categoria dos taxistas aqui apoia totalmente a causa dos petroleiros, e se tiver alguma manifestação aí, pode contar conosco, é só nos chamar que nós estaremos lá. Isso aí é uma questão importantíssima, não somente para os petroleiros, mas para o Brasil como um todo, porque ele precisa ser reindustrializado. Infelizmente, vemos aí uma desconstrução provocada, principalmente aí, desde o governo Temer. Ele parou a indústria naval, ele começou a desconstruir as refinarias, diminuindo a capacidade de produção de refino dessa matéria-prima aí que é o petróleo. Então, isso é muito, muito nocivo para o nosso país.
nocivo para a nossa economia, porque essa turma ela não entende que essas empresas públicas elas têm que cumprir uma função social. Elas cumprem função social. E eles só visam a questão do lucro próprio. E, como foi dito pelo companheiro anteriormente aí, que as pessoas estão perdendo o seu poder de compra, porque o país está empobrecendo, as pessoas estão ficando mal remuneradas, e, com isso, começa um efeito dominó, em que investidores, né, já que eles falam tanto de investidores, os investidores começam a fugir daqui, porque o povo aqui começa a perder o poder de compra. E a Petrobras, principalmente aí, por lei, ela consumia 80% ali do que ela necessitava dentro aqui da indústria nacional. Isso foi revogado e estamos descendo a ladeira. Estamos vivendo momentos complicadíssimos e virão dias muito difíceis aí à frente. Se o povo não lutar por ele mesmo, não são esses liberais aí que vão resolver o nosso problema. Hoje temos que viver uma luta do povo, pelo povo e para o povo, para que o Brasil seja salvo, para que a dignidade do trabalhador brasileiro ela volte. Que, como foi dito aí, reforma trabalhista, reforma previdenciária, tudo para destruir o que foi conquistado lá atrás com muito suor, com derramamento de sangue, e hoje vem essa turma e arrasa com tudo. Não podemos deixar isso passar em branco. Temos que tomar atitude e que seja uma luta do povo, pelo povo e para o povo. Precisamos fazer isso. Temos que fazer isso o mais rápido possível. Temos que tomar atitude. Temos que nos insurgir contra esse sistema aí. Porque, senão, ele vai nos devorar e, como eu disse antes, todos vão morrer abraçados na precarização e no empobrecimento geral. E os que estão numa condição já de pobre voltarão à linha da miséria, coisa que já tínhamos derrubado, e aí o Brasil vai regredir de volta no mapa da fome. Enfim, isso aí é dar pano para manga. Eu vou encerrar minhas palavras aqui agradecendo a oportunidade e trabalhadores univos. Vamos em frente. Sim. Obrigado. Bom, depois dessa fala de encerramento aí do Michael, eu não vou nem falar mais nada, só vou me despedir de vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Agradeço a audiência, agradeço a participação dos convidados. Muito prazer em ter recebido aqui no nosso estúdio a presença do Pedro Ferreira, diretor de formação da Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa, a FEANAI. Também tivemos aqui a participação do Plínio Dias, presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, José Roberto Stringarci, presidente da Associação Nacional de Transporte Autônomo no Brasil, e de Michael Fernandes, taxista há 27 anos aqui na cidade do Rio de Janeiro, cooperativado. Muito obrigada pela participação de vocês. Passo agora a despedida do programa para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, diretor também da Federação Nacional dos Petroleiros. Um abraço a todos, espero por vocês no próximo programa. Até lá. Agradeço a presença de todos, tá? Muito obrigado. Agora, a luta da Caixa Econômica é a luta dos petroleiros. A luta dos petroleiros é a luta dos caminhoneiros. A luta dos caminhoneiros é a luta também dos bancários, que é também a luta dos moedeiros, e também a luta dos metalúrgicos. Olha, o Luiz Mário começa com esse rosário e ele não acaba nunca mais, hein? É verdade. A classe é trabalhadora. Nós somos uma única classe. É isso que nós temos que compreender. Nenhuma profissão é melhor que a outra, nenhuma ocupação é melhor que a outra. Tudo tem uma função social. Aí a maior de todas é ajudar o homem. Com H maiúsculo, não é destinação de sexo. É ajudar, é colaborar. É compreender que o outro também tem necessidades, tem dificuldades, facilidades, conhecimentos, que nós também não temos. Temos que conhecer nossa humildade, ter humildade para saber que temos falhas também. Não somos seres perfeitos. E estamos sempre em aprendizado constante. Sendo assim, vamos ajudar os caminhoneiros na greve,
Vamos dar sedaianos. Sem água, não tem vida. Podemos viver até sem petróleo, mas sem água não dá. Sem água não dá. Sem financiamento da Caixa, você não tem sua casa própria. Sem financiamento da Caixa, você não tem saneamento básico. Você sabia que a Caixa banca a maioria das obras públicas, com a FGTS, em todas as prefeituras do Brasil todo, e não recebe o dinheiro de volta? A maioria das prefeituras são caloteiras. Posso estar errado, mas que eu saiba é isso. A maioria não paga. E é por isso que o nosso FGTS também é tão magrinho, porque a taxa de reajuste é muito baixa. Mas a culpa é da Caixa? É dos funcionários da Caixa? Não. É política de governo. Quando algum empresário pega mega recursos no BNDES ou na própria Caixa, eles lá sempre dão um jeito de resolver mais rápido, porque é ordem de governo. Não é do bancário. Não é do bancário do BNDES, não é do bancário da Caixa ou do BB, ou de outro banco público. É uma vontade de governo. Por que essa vontade de governo não se reverte para os mais pobres? Salve Caixa, salve taxistas, salve caminhoneiros, salve petroleiros, salve trabalhadores e movimentos sociais. Vamos para a greve dia 1º de fevereiro. Uma greve geral. Obrigado, Rosa. Valeu, Luiz. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.